E se você pudesse olhar para o relógio do céu e ele anunciasse que o tempo chegou ao fim? Eu nasci em uma família judaica tradicional, experimentei a morte e retornei com uma mensagem urgente para o mundo. Meu nome é Rebeca Levi. Nasci em Lisboa, numa rua antiga próxima às ruínas de uma sinagoga do século XIX. Cresci em um lar judaico tradicional, onde as orações eram frequentes, embora a fé fosse silenciosa. Meu pai costumava dizer que Deus era como a luz da aurora, presente, mas impossível de alcançar. Minha mãe, mais introspectiva, acreditava que Deus habitava no silêncio das palavras não ditas. Quando criança, eu imaginava como um rei no céu, sentado em um trono entre as nuvens, ouvindo as preces subirem como fios dourados. Mas com o tempo, parei de imaginar e comecei a buscar. E quanto mais eu buscava, mais sentia que algo estava errado, como se tivéssemos decorado a moldura, mas perdido a pintura. Como se a Torá fosse apenas a casca, e algo vivo estivesse escondido, esperando para florescer. Em janeiro de 2021, um versículo perfurou minha alma como uma lâmina invisível. Eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Essas palavras me tocaram de um jeito estranho, despertando algo que eu não podia mais ignorar. Comecei a frequentar, em segredo, pequenos grupos de estudo messiânico, lia à noite escondida, e orava com palavras que nunca antes havia pronunciado. Meu marido achava que eu estava confusa, meus filhos sentiam medo, e a comunidade se mostrava fria, mas o que queimava dentro de mim não era confusão, era sede. Uma fome espiritual antiga que nenhum ritual conseguia saciar. Numa dessas noites tudo mudou. Era verão, a casa dormia silenciosa. Sozinha na sala, ajoelhei-me no tapete, sussurrando Shalom Malash. A brisa fresca entrou pela janela aberta, trazendo o doce aroma dos figos maduros. Folheei devagar um livro antigo, Os Profetas. Uma paz misteriosa e intensa me envolveu, mas algo dentro de mim tremia. Então me ajoelhei e orei por Israel, não por proteção política, mas por um despertar espiritual, por um retorno ao Deus vivo. Cada palavra era um grito contido, cada suspiro uma dor ancestral se dissipando. De repente uma dor aguda atingiu meu peito. Pensei que fosse cansaço ou estresse, mas a dor subiu pelo meu pescoço, desceu pelo braço. Minhas mãos ficaram geladas, minha visão turvou. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Caí de lado, e o último som que ouvi antes do escuro foi o baque surdo da minha testa contra o chão. Então veio o vazio, não vazio escuro, mas pulsante e vivo, um silêncio vibrante, como se eu tivesse deixado o mundo físico e despertado para algo muito mais profundo. Não havia medo, só a sensação de morrer e renascer ao mesmo tempo, atravessando uma membrana invisível entre dois mundos. Descobri com surpresa que o segundo mundo era mais real do que o primeiro. Não sei dizer quanto tempo passou, minutos, horas, talvez uma eternidade. Quando abri os olhos, não estava mais em casa. Não havia paredes, tapetes ou teto, só luz. Não foi essa luz que me tocou primeiro, mas a certeza inabalável de que algo sagrado estava para se revelar, algo que eu jamais havia pedido, mas que no fundo do coração sempre desejei. Eu não era mais Rebeca, a mãe, esposa, judia dividida entre tradição e busca. Eu era apenas uma alma nua, viva diante do eterno. Foi então que minha verdadeira visão começou. Eu flutuava em um vazio luminoso, onde cada som era uma canção, e cada respiração, uma oração. Um lugar fora do tempo, onde paradoxalmente, só o tempo parecia existir. À minha frente uma enorme roda dourada de fogo girava, um relógio celestial que não marcava horas, mas eventos. Cada ponteiro deslizava por eras e profecias, vibrando tão profundamente que parecia ecoar dentro de mim. Um ser grandioso, envolto em manto de luz, aproximou-se. Sem mover os lábios, falou diretamente na minha mente. Bem-vinda, Rebeca. Você tem o privilégio de ver o que muitos não podem. O relógio de Deus não marca segundos, mas sinais, e o último já surgiu. Minha visão clareou. O relógio girava em círculos concêntricos, com imagens tão vívidas que pareciam ganhar vida. Vi o nascimento de Israel em 1948, um clarão rompendo séculos de trevas. Vi o colapso das Torres Gêmeas, pandemias, guerras.
Todas as cenas convergiam para um centro, guiadas por uma mão invisível. Mas o que mais partiu meu coração foi o que vi adiante: um acidente aéreo na Índia, em 13 de junho de 2025. Não era apenas uma tragédia, era um clamor do céu. Vi almas deixando seus corpos, umas subindo como chamas, outras caindo como fumaça. E ouvi uma voz que dizia: o julgamento começa na casa de Deus. Todas as nações serão peneiradas. A cena mudou. Vi uma cama branca, onde jazia um homem pálido com o rosto do Papa falecido. Os cardeais sussurravam ao redor, enquanto um anjo pairava sobre ele, proclamando: o pastor está ferido, o rebanho será disperso, mas um fogo sairá dele. Quem tiver olhos, verá. Olhei para o centro do relógio celestial. Uma palavra brilhava em letras de fogo: Jerusalém. A cidade sagrada resplandecia como uma noiva, mas nuvens escuras se aproximavam, e tropas invisíveis marchavam contra suas muralhas. O ser de luz me encarou, sua voz soando como trovão sussurrado: o livro está se fechando. Não espere o próximo sinal. O céu já falou, o tempo está se esgotando. Então, diante dos meus olhos, um livro colossal flutuava entre as nuvens, fechando-se lentamente. Em cada página havia nomes, lágrimas, orações e decisões. A última página ainda estava em branco, mas letras de fogo começaram a surgir. Prepare-se, Jesus está voltando. Tentei falar, mas não tinha boca. Quis correr, mas não tinha pés. Então compreendi: eu era espírito, vivendo uma realidade espiritual, testemunhando algo que mudaria para sempre minha fé, minha vida e minha visão do mundo. O ser de luz ergueu a mão e disse: agora vou mostrar o que a igreja esqueceu e o que o mundo ignorou. Fui levada a um lugar sem terra firme ou coordenadas, um platô entre o visível e o invisível. No centro, um pulso forte, quase vivo. Israel não era o mapa das escolas, nem as notícias dos jornais. Era uma Jerusalém transfigurada, vestida como noiva, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Suas muralhas pulsavam como veias vivas, enquanto um vento antigo soprava ao redor. O mesmo vento que carregava as palavras dos profetas Isaías, Ezequiel e Jeremias. E eu ouvi: eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Acima da cidade, um fogo circular girava no céu, como uma coroa flamejante. Nas colinas ao redor, sombras avançavam, exércitos espirituais vindo de todas as direções. Vozes se erguiam. Tratados foram quebrados. Alianças falsas tentavam disfarçar a verdade. Senti uma paz que parecia inexistente naquele instante e compreendi que Israel vai muito além de um mero lugar no mapa. É um reflexo do céu. Quando Israel sofre, a profecia se manifesta. O anjo me mostrou visões tão intensas e rápidas que mais pareciam relâmpagos. Vi a criação do Estado de Israel em 1948, com homens celebrando entre escombros e mães chorando segurando bandeiras feitas à mão. Assisti à Guerra dos 6 Dias, aos acordos de paz firmados com mãos trêmulas, e novamente ouvi o som incessante das sirenes, foguetes e orações no Muro das Lamentações, dia e noite. Cada cena era ao mesmo tempo uma ferida aberta e uma promessa de renascimento. O anjo pediu que eu observasse com mais atenção. Então enxerguei uma mesa de vidro cercada por homens poderosos, trajando ternos finos, com papéis e canetas douradas. Eles falavam sobre paz, mas seus olhos estavam vazios. Disseram: 2 povos, 2 estados. Porém, no plano espiritual, eu via mãos rasgando o manto de Deus. Uma voz estrondosa como uma trombeta ecoou: quem tocar na minha terra, toca na menina dos meus olhos. Naquele momento, senti um frio percorrer meu corpo. Vi líderes mundiais reunidos, todos levantando as mãos em consenso para dividir Jerusalém. De repente o céu escureceu, um trovão soou e uma frase ficou suspensa no ar. Quando disserem paz e segurança, então virá uma destruição repentina. Ali percebi que não se tratava apenas de política, mas de uma profecia viva, não destinada a estudiosos, mas a olhos que, cegos, recusavam enxergar. As pessoas assistiam às notícias, mas ignoravam a voz que as acompanhava. O anjo se voltou para mim e disse: muitos acreditam que o arrebatamento ainda está longe, mas eu lhe afirmo, quando Israel estiver cercado e o mundo falar de paz sem Deus, saibam que o tempo está no fim.
Vi então um grupo de mulheres orando junto ao muro. Uma delas se parecia comigo, ou talvez fosse eu em outra vida. Ela chorava, mãos estendidas, tentando alcançar algo esquecido pelo mundo. Naquele grito, percebi o coração do Pai. Não era raiva, mas um chamado. Não condenação, mas a graça batendo a porta uma última vez. A visão começou a sumir, o platô se dissipou como neblina, e uma frase ficou para sempre gravada em minha mente. Israel é o centro, nunca esqueça isso. Quando Israel estremece, o céu responde. Num piscar de olhos, deixei Jerusalém e fui levada a um lugar fora de qualquer mapa, que reconheci imediatamente. Não era exatamente o futuro, mas o presente visto sob a perspectiva do céu. O ambiente era denso, complexo, pulsante, tudo apontando para um único destino, o trono humano. Vi uma cidade repleta de arranha-céus de vidro e telas por toda parte. Milhares de pessoas caminhavam com os olhos fixos em seus dispositivos, sem se olhar ou falar. Parecia progresso e ordem, mas por baixo, havia um vazio frio, um abismo camuflado de eficiência. O anjo ao meu lado ergueu o braço, e uma espécie de véu foi removido. O que antes estava oculto tornou-se claro. Prédios futuristas, drones sobrevoando, uma ordem impecável, mas fria como um túmulo. Cada edifício exibia um símbolo invisível, uma marca digital que minha mente decifrava. Todas as pessoas eram rastreadas, marcadas por códigos biométricos, conectadas, vigiadas e controladas, e ninguém parecia perceber. O anjo sussurrou: "Olha o que fizeram com a liberdade, trocaram por conveniência." Depois vi uma família à mesa. O pai fazia pagamentos com um chip sob a pele. A mãe recebia alertas nutricionais em tempo real. O filho sorria para uma tela que proclamava igualdade e paz mundial. Mas atrás dessas palavras, percebi rostos sombrios, seres espirituais ocultos nos centros de poder, que sussurravam para dominar. Fui então levada a uma enorme sala de conferência sob uma cúpula de vidro, onde líderes políticos, religiosos, especialistas em saúde e tecnologia discutiam em transe. No centro, uma cadeira vazia aguardava alguém, o homem da destruição. Não vi seu rosto, mas senti sua sombra, um carisma sombrio, uma presença sedutora e venenosa, cuja voz parecia mel, mas carregava veneno. As pessoas o aplaudiam, algumas se curvavam, outras assinavam contratos, entregando suas vontades. Ele oferecia aquilo que o mundo ansiava: ordem, segurança e unidade. Também vi igrejas, algumas vazias, outras lotadas e vibrantes por fora, mas oco por dentro. O evangelho havia sido substituído por discursos motivacionais e palavras vagas. Pastores vestidos de ouro, mas com olhos sem vida. Acima deles, inscrições invisíveis denunciavam: "O temor do Senhor não habita mais aqui." Então surgiu um altar digital, onde um homem pregava para uma multidão sem jamais mencionar o nome de Jesus. Falava de amor, tolerância e unidade interreligiosa. Símbolos misturados, cruz, estrela, crescente e olho, pareciam representar uma nova religião global. Acima dele, um holograma exibia uma única mensagem: uma só fé, um só mundo. Quis gritar, mas o anjo me impediu, sussurrando: "Ainda não é o momento. Você precisa ver tudo antes de falar." A visão ficou mais clara e profunda. Toda a infraestrutura oculta do sistema atual, bancos centrais digitais, sistemas biométricos, acesso à saúde via códigos criptografados, rastreamento e vigilância, não era uma previsão distante, mas o presente disfarçado de futuro. Então entendi, com uma dor cortante no peito, que o sistema já está implantado e funcionando. Falta apenas uma peça para dominá-lo por completo: o rei. Mas também vi uma luz de esperança, tão forte e viva que nada poderia apagar. Um pequeno grupo de homens e mulheres com as mãos erguidas. Não eram muitos, não chamavam atenção, não seguiam a corrente do mundo, não exibiam nada, mas tinham um fogo nos olhos que nenhum sistema conseguiria apagar. O anjo olhou para eles e disse: "Eles são o remanescente, aqueles que ainda mantêm a escuridão sob controle. Mas não por muito mais tempo." Despertei daquela visão com o coração em chamas, enquanto uma frase ecoava na minha mente como um tambor: "O mundo precisa estar pronto para resistir ao anticristo." Então uma nova visão começou, não em um lugar físico, mas minha mente parecia viajar por continentes, levada por uma corrente invisível. Por todos os lados, um som aterrador e constante:
o gemido da criação. Não era voz humana, mas um grito profundo e espiritual, como uma mulher em trabalho de parto, lutando contra dores intensas. Os oceanos rugiam, montanhas se rachavam, ventos uivavam como almas feridas, e cada árvore, pedra e gota d'água carregava uma tensão crescente. O anjo proclamou: o momento do nascimento está próximo. O mundo inteiro sente a presença do seu Criador. Eu vi o mapa do mundo sob meus pés, mas não era um mapa comum, com fronteiras ou nomes de países. Parecia uma tela viva, marcada por feridas abertas e cicatrizes pulsantes de dor, todas clamando juntas: chega, Senhor, venha nos salvar. A visão não terminou ali. Observei vulcões despertando de seu sono antigo, tempestades assumindo formas impossíveis, como se espíritos ancestrais ganhassem vida dentro das nuvens. Os rios se tornavam vermelhos, e as criaturas marinhas morriam, espalhadas pelas praias. O céu escurecia mesmo ao meio-dia, e relâmpagos cortavam o horizonte, proclamando avisos, nomes e destinos. As pessoas olhavam para o céu assustadas, mas logo desviavam o olhar, buscando conforto na ciência, na tecnologia e em falsos profetas que diziam: é apenas a natureza, é só o clima, tudo normal. Mal percebiam que por trás de cada fenômeno havia uma presença, uma mão batendo a porta, um Deus que não se cala, um céu que não deixa de clamar. Então fui elevada, não ao céu azul, mas a uma dimensão profética, o firmamento onde Deus grava seus sinais. Vi a lua tingida de sangue, rodeada por 7 estrelas brilhantes como o sol, cada uma marcando um momento determinado. Uma voz ressoou: são as trombetas, mas nem todos as ouvirão. Vi eclipses cruzarem antigas nações, cometas desenhando linhas de julgamento e luzes dançarem no céu, como anjos entre as nuvens, dividindo a graça do juízo. Nenhum evento era casual, todos seguiam uma ordem antiga e perfeita. Então o momento mais aterrador: o céu se abriu como uma cortina rasgada, revelando uma luz tão intensa que não podia ser olhada diretamente, uma luz que trazia o peso do julgamento eterno. Tudo pareceu suspenso, as estrelas quase prendiam a respiração, e uma voz poderosa como o som de muitas águas proclamou: quando virem esse começo, levantem a cabeça, pois a salvação está próxima. Mas ninguém olhou para cima, ninguém ergueu a cabeça. Todos buscavam proteção e controle, mas não compreensão. Voltei ao mundo em espírito e vi uma cruz de luz no céu, que nenhuma emissora anunciou, nenhuma notícia mencionou. Ela brilhava clara e forte, mas poucos a perceberam. Aqueles que a viram se ajoelharam, choraram e oraram não por bênçãos, mas por perdão. O anjo falou uma última frase antes do fim da visão: a terra clama, mas quem responde é o coração humano. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então tudo escureceu, não uma escuridão vazia, mas densa e carregada de significado, como silêncio tenso antes da última nota de um violino. Dentro de mim, parecia que uma trombeta acabava de soar, convocando vigilância e consciência. Não era uma metáfora ou imagem simbólica. Era real e já estava acontecendo. Depois do farfalhar das estrelas, o céu não ficou vazio, mas repleto de reverência, como um violino prestes a revelar sua última e mais profunda verdade. Minha alma foi elevada mais uma vez, mas desta vez não vi catástrofes ou exércitos, nem chamas no céu. Vi rostos, mãos, joelhos dobrados, almas simples, porém brilhantes. O anjo não falou, e eu não precisava de explicações. Era como se Deus tivesse aberto uma janela para mostrar o que está mais escondido na terra, o pequeno remanescente. Não eram famosos, não tinham grandes templos ou púlpitos, não chamavam a atenção, mas nunca foram esquecidos no céu. Vi idosos com bíblias gastas, crianças orando sob cobertores enquanto seus pais discutiam, jovens com lágrimas nos olhos e mãos erguidas a um céu que o mundo ignorava. Uma mulher sozinha em um quarto escuro, iluminada pela luz frágil de uma vela, repetia 3 palavras: Vem, Senhor Jesus. A cada repetição, a chama crescia e iluminava o ambiente. Compreendi que ela não estava sozinha. Em várias partes do mundo, em casas simples, porões escondidos e igrejas subterrâneas, corações ardentes se conectavam por uma rede invisível de oração e amor. Não era uma corrente de visibilidade, mas uma corrente de luz. Vi homens ajoelhados sob árvores, em silêncio absoluto, enquanto uma pomba dourada pairava acima deles. Ouvi uma voz dizendo:
Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu. Não eram imagens isoladas, mas uma rede viva de adoração e compromisso. Em porões escuros, garagens frias e cozinhas simples, não havia música dramática ou estruturas grandiosas. Apenas o evangelho puro, comunhão sincera e lágrimas que limpam a alma. Enquanto o mundo aplaudia mega-eventos, luzes e palcos, o céu chorava de amor por aquelas pequenas fogueiras acesas no escuro. O anjo me disse: eles não buscam visibilidade, mas o rosto de Deus. Não anseiam por dádivas, mas pelo doador. Não esperam o fim por medo, mas por amor, porque sabem que Jesus está próximo. Eles preparam suas lâmpadas. Vi uma jovem desligando o celular para abrir a Bíblia, uma mãe apagando a TV para ensinar salmos ao filho, um homem fechando as redes sociais para ajoelhar-se em silêncio todas as noites. Não era um espetáculo público, mas uma oferta pessoal, secreta, como óleo derramado sobre a cabeça do Messias. No fim vi 2 fileiras de pessoas. De um lado, os que mantiveram suas lâmpadas acesas, do outro, os que as deixaram apagar. Os primeiros tinham olhos firmes na escuridão, enquanto os segundos zombavam e diziam: ainda dá tempo. Mas quando o relógio marcou a meia-noite, apenas os da primeira fileira seguiram adiante. Entendi então que esse despertar não era um show, mas uma separação clara, o trigo separado do joio, a noiva vestida para o noivo. Não uma multidão, nem um exército, mas um pequeno grupo carregando o poder do Espírito. O anjo falou: eles não brilham para si mesmos, mas para mostrar o caminho, porque a noite é escura, mas o rei está chegando, e seus corações já percebem isso. Chorei, não de dor, mas de esperança. Depois de tantas visões difíceis, eu havia visto a beleza escondida no corpo de Cristo, não em palácios, mas nos desertos, não nas multidões, mas de joelhos, não em títulos, mas em corações rendidos. Percebi que o arrebatamento não será para os que fizeram grandes obras, mas para os que amaram intensamente e foram amados. Foi como despencar de uma altura infinita, não de medo, mas de reverência. Saí da eternidade e voltei para o tempo, sentindo minha alma retornar ao corpo, como um rio que reencontra seu leito. As visões se foram, mas o eco ficou marcado em minha carne como uma tatuagem invisível. A cada batida do coração, uma única ordem ressoava: fale, não se cale. Abri os olhos numa cama de hospital, com luz clara, o som dos monitores e vozes abafadas de médicos. Uma mão apertou a minha. Era a mão do meu filho. Chorei sem saber por quê. Os médicos disseram que meu coração parou por alguns minutos, que eu estive morta para a ciência, mas para minha morte não foi o fim. Não voltei para sobreviver, voltei com uma missão. Nas semanas seguintes, tudo parecia estranho. Eu continuava viva, mas não era a mesma. Sentia um sono espiritual envolvendo as cidades como uma névoa densa. Fui à sinagoga e percebi que o fogo que vi nas visões não ardia ali. Andei pelas ruas e não conseguia calar os gritos da terra e o sussurro do céu. Não podia mais fingir que não tinha ouvido a trombeta. Quando comecei a contar o que vivi, muitos duvidaram. Uns me chamaram de fanática, outros de louca, mas alguns choraram, ajoelharam e começaram a buscar a luz antes do amanhecer, abrindo as escrituras com fome de verdade. Eu não voltei para convencer, voltei para alertar. Essa foi a mensagem que recebi, um fogo vivo queimando no fundo do meu ser. O tempo acabou. O sinal final já foi dado. Israel voltou ao centro, o mundo estabeleceu o trono do homem, a terra geme, o céu clama, e a igreja está dividida entre quem dorme e quem está desperto, entre quem finge e quem ama de verdade. O arrebatamento não é para curiosos, mas para preparados. O rei não hesitará. Não espere por outro sinal, não haverá mais nenhum. Meu coração não é mais o mesmo. Acordo todas as manhãs como se fosse a última vez. Durmo todas as noites como se Jesus estivesse vindo. Enquanto descanso, não sei o dia exato, mas sei que estamos à porta. O clamor final já foi feito, e poucos o escutam. Sou uma mulher simples, nascida em lar judeu, criada pela Torá e moldada por histórias antigas. Hoje vivo marcada pelo fogo do Messias, que meu povo ainda não reconheceu. Não o vi com os olhos, mas o conheci com a alma e posso afirmar com todas as forças. Ele é real, ele está perto, ele bate à porta.
Se você chegou até aqui, ouviu estas palavras, imploro, não espere até o último minuto. Não viva como se o amanhã fosse garantido. Diga sim agora, arrependa-se, perdoe, ore, ame, vigie, mantenha óleo em sua lâmpada. A noite é longa, mas o amanhecer está próximo, não como metáfora, mas como a gloriosa manifestação do Filho de Deus. Eu, Rebeca, sou uma testemunha viva disso. Para quem tem ouvidos, ouça. Nosso Senhor virá em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.